O vento frio da manhã soprava pelas ruas vazias de Fair Lake, trazendo consigo o cheiro agridoce das folhas molhadas. A cidade parecia congelada no tempo. As mesmas casas de madeira descascada, a praça central com a fonte rachada, o letreiro enferrujado da padaria da esquina. Tudo parecia igual, quase tudo. Isabelle apertou o volante do carro alugado, tentando conter a onda de náusea que subia pelo peito. Não era apenas o cansaço da longa viagem, era o peso de estar de volta, depois de tanto tempo. E pelas piores razões possíveis. A cidade natal que ela jurou nunca mais pisar agora, a recebia de braços fechados, sombria e silenciosa, como se também estivesse de luto. Parou o carro em frente à casa da infância, uma construção antiga de 2 andares, com a pintura branca já amarelada e as janelas fechadas como olhos cansados. Respirou fundo antes de sair. O velório de Emily aconteceria dali a poucas horas. Sua irmã, a menina alegre que sonhava em conhecer o mundo, agora estava ali, atrás daquelas paredes, em um caixão fechado. Isabelle estremeceu. Ainda era difícil acreditar. Morte acidental, disseram. Um escorregão na ribanceira do lago, tão simples e brutal. Mas, no fundo, algo nela se recusava a aceitar. Pegou a mala no porta-malas e subiu os degraus da varanda. A porta rangeu ao abrir e o cheiro de madeira antiga e flores murchas invadiu seus sentidos. No hall, sua mãe, Anne, surgiu de repente, magra e abatida, como uma sombra do que já foi. Isa. A voz dela saiu num sussurro fraco, quase sem vida. Isabelle abraçou a mãe, sentindo seus ossos frágeis contra o peito. Não houve palavras. Elas sabiam que qualquer tentativa seria inútil. A dor era grande demais para ser dita. Passaram o resto da manhã em silêncio, organizando detalhes para o enterro. Pessoas conhecidas ligavam ou apareciam brevemente para oferecer condolências. Caras familiares surgiam e desapareciam como vultos. Isabelle sentia-se deslocada, como uma estranha em seu próprio lar. Quando o relógio marcou 2 da tarde, era hora de ir para a igreja. O funeral seria na capela da cidade, um pequeno prédio de tijolos vermelhos cercado de pinheiros altos. O caixão já estava no altar quando Isabelle chegou. As flores brancas ao redor pareciam quase indecentes de tão vivas diante de tanta morte. Ela caminhou em direção ao banco da frente, os olhos ardendo, e sentou-se ao lado da mãe. Não demorou para que as pessoas começassem a entrar. Colegas de escola, antigos vizinhos, conhecidos distantes. Mas foi quando ele apareceu que o ar pareceu ficar mais denso. Caleb, o primeiro amor de Isabelle. Ele parecia mais velho, claro, barba por fazer, cabelo mais curto, os ombros mais largos. Mas os olhos, aqueles olhos cinzentos que ela jamais esquecera, ainda estavam lá, carregados de algo que ela não conseguia decifrar. Caleb cruzou a capela com passos lentos, lançando-lhe um olhar breve antes de se sentar na terceira fileira. Isabelle desviou os olhos, o coração batendo acelerado contra as costelas. Não era o momento para isso. Não ali, não agora. Enquanto o pastor iniciava a cerimônia, Isabelle lutava para manter a mente no presente. Mas a presença de Caleb era um lembrete constante de tudo o que ela havia deixado para trás e de tudo o que ainda doía. Após o culto, as pessoas se aproximaram para dar os pêsames. Foi nesse momento que Isabelle viu outro rosto novo. Um homem alto, de cabelos escuros e sorriso gentil. Ele se apresentou como Marcus Reed, recém-chegado à cidade, trabalhando como assistente do xerife. Meus sentimentos pela sua perda, disse ele com sinceridade nos olhos. Se precisar de algo, qualquer coisa, estarei por perto. Isabelle agradeceu, surpresa com a gentileza. Havia algo tranquilizador na presença dele, algo que contrastava com o peso sufocante daquele dia. À medida que a tarde virava noite, Isabelle recolheu forças para enfrentar o jantar na casa da família.
uma tradição silenciosa e dolorosa. E foi lá, entre pratos frios e conversas interrompidas, que ela percebeu algo estranho. Ao passar pela sala, viu Caleb e Marcos conversando em voz baixa no jardim dos fundos. Eles pareciam tensos, como dois homens discutindo algo que não podia ser ouvido. Quando perceberam que estavam sendo observados, disfarçaram rapidamente. Caleb afastou-se para dentro da casa, sem olhar para trás. Marcos, por outro lado, caminhou até Isabelle e, sorrindo sem jeito, disse: "Desculpe, estávamos apenas falando sobre o lago, sobre o que aconteceu." Ela não respondeu. O desconforto que sentiu era palpável, uma pedra em seu estômago. Havia algo de errado ali, muito errado. O dia seguinte amanheceu nublado, com uma névoa espessa cobrindo Fair Lake como um cobertor cinzento. Isabelle acordou com a cabeça pesada e os olhos inchados. O velório fora exaustivo, mas o que mais a perturbava era o que vira e sentira na noite anterior. A conversa entre Caleb e Marcos não saía de sua mente. Vestiu um jeans gasto e um suéter velho, buscando conforto. Na familiaridade, desceu para a cozinha, onde encontrou sua mãe já de pé, mexendo no café como quem precisava de um ritual para não desmoronar. "Vou ao lago", disse Isabelle, quebrando o silêncio. "Preciso ver." Anne apenas assentiu, sem levantar os olhos. O Lago Fair Lake ficava a 20 minutos de caminhada pela trilha da floresta. Era um lugar bonito, apesar das memórias amargas que carregava agora. Emily adorava nadar ali nos verões, arrastando Isabelle para mergulhos gelados. O caminho estava úmido e escorregadio. Enquanto caminhava, Isabelle tentava ordenar os pensamentos. Havia tanto que não fazia sentido. Emily era cuidadosa. Nunca arriscaria perto da ribanceira molhada sozinha, principalmente à noite. Quando chegou à beira do lago, parou. O local parecia intocado, como se o tempo tivesse congelado o cenário do acidente. Galhos baixos se curvavam sobre a água parada. Na margem, havia marcas no solo, agora cobertas parcialmente por folhas. Isabelle se aproximou, ajoelhando-se. Havia algo estranho ali. Pequenas pegadas além do esperado, sinais de pisadas nervosas, idas e vindas. Ela franziu a testa. Ninguém havia mencionado isso. Está procurando respostas? A voz masculina às suas costas a fez pular. Era Marcos. Ele vestia jeans e uma jaqueta de couro surrada. Estava parado a poucos metros, mãos nos bolsos. "Me assustou", disse ela, tentando recuperar o fôlego. "Desculpe", respondeu ele, caminhando devagar até ela. "Eu também vim ver. Sabe, é parte do protocolo reavaliar a cena, mesmo que tudo aponte para acidente." Isabelle se levantou, limpando as mãos nas calças. "Você acredita nisso? Que foi só um acidente?" perguntou, encarando-o diretamente. Marcos hesitou por um segundo, apenas um segundo, antes de sorrir com suavidade. "Essas coisas acontecem, mas algumas perguntas precisam ser feitas, claro." Seus olhos estavam atentos, como se pesando. Cada palavra. Isabelle cruzou os braços. "E Caleb, o que ele tem a ver com isso?" Marcos arqueou uma sobrancelha. "Por que pergunta? Ontem à noite, vi vocês dois conversando. Pareciam tensos." Marcos desviou o olhar para o lago. "Caleb era próximo de Emily, não era?" "Éramos todos próximos", corrigiu Isabelle. Marcos assentiu lentamente. "Então deve entender. Às vezes, em tragédias assim, as pessoas carregam culpas. Às vezes, não é tão simples." Antes que pudesse questioná-lo mais, o som de passos pesados ecoou atrás deles. Caleb. Ele vinha pela trilha, o rosto duro, os olhos fixos nela. "Isa", disse, a voz áspera, "posso falar com você? Sozinha?" Marcos lançou-lhe um olhar breve, quase um aviso, antes de se afastar, deixando-os ali. Isabelle sentiu o coração disparar. Algo no tom de Caleb a fez gelar.
Seguiram até um ponto mais isolado, entre duas árvores retorcidas. Caleb passou a mão pelos cabelos, frustrado. Não devia ter voltado, disse ele encarando o chão. Essa cidade, ela suga a gente. Você sabe. Caleb, interrompeu ela firme. O que aconteceu? Com a Emily, ele levantou os olhos, cheios de dor. Eu não sei, murmurou. Mas tem coisa errada aqui, muito errada. O vento soprou, gelando a pele dela. Você está escondendo algo, acusou. Eu estava com ela na noite em que morreu, confessou Caleb, baixinho. Isabelle sentiu as pernas fraquejarem. Então por que ninguém disse isso? Por quê? Ele disse, apertando os punhos. Porque Emily me fez prometer. Ela estava assustada, Isa. Muito assustada. E disse que se algo acontecesse, era para eu não falar nada. O mundo pareceu girar. Assustada com o quê? Com quem? Perguntou, a voz quase falhando. Caleb hesitou, lutando com a decisão. Antes que pudesse responder, um barulho súbito os interrompeu, como passos correndo na trilha. Viraram-se atentos, mas não havia ninguém. Você precisa ir embora, disse Caleb, sério. Antes que seja tarde. O ar parecia mais pesado agora, como se o próprio lago observasse. Isabelle não respondeu. Apenas olhou para a água escura, onde a superfície imóvel escondia mais do que apenas o reflexo do céu. Muito mais. Isabelle passou o resto do dia inquieta, remoendo as palavras de Caleb. Emily estava com medo antes de morrer, e Caleb sabia de algo que não queria ou não podia contar. De volta à casa, o ambiente parecia ainda mais opressor. Anne estava deitada no sofá, o olhar vazio fixo no teto, enquanto a televisão ligada exibia um programa qualquer no volume mínimo. Isabelle tentou não fazer barulho ao subir para o antigo quarto. Ali dentro, tudo parecia intocado desde a adolescência. A cama estreita, as paredes forradas de pôsteres antigos, as fotos em porta-retratos gastos pelo tempo. Na escrivaninha, encontrou algo que a fez parar. Um caderno de capa azul, o diário de Emily. Suas mãos tremeram ao tocar o objeto. Ela hesitou. Abrir aquele diário era como invadir o último pedaço da irmã, mas precisava entender, precisava saber. As primeiras páginas eram leves, anotações de escola, sonhos sobre viagens, planos para o futuro. Mas, conforme folheava, o tom mudava. Emily descrevia noites sem dormir, sensação de estar sendo seguida, desconfiança até dos amigos mais próximos. Sinto que estou sendo observada. Não sei em quem confiar. Se algo acontecer, espero que Isabelle entenda. O resto da frase fora rasurado. Isabelle fechou os olhos, engolindo o nó na garganta. Emily pedira ajuda, silenciosamente. E ela não, estava lá para ouvir. Fechou o diário, a mente fervendo. Precisava de respostas e não as encontraria sentada naquele quarto. Decidiu sair novamente. No caminho para a porta, encontrou a mãe acordada, os olhos vermelhos, mas lúcidos. Vai sair? Anne perguntou, com uma voz rouca. Preciso pensar. Anne assentiu, sem discutir. Isabelle saiu para a noite fria. A cidade parecia ainda menor sob as luzes mortas dos postes. Caminhou sem rumo até chegar ao velho bar local, o Rusty Nail, onde os jovens costumavam se reunir quando queriam escapar dos olhares julgadores dos adultos. O lugar estava quase vazio. O cheiro de cerveja velha e madeira queimada impregnava o ar. Sentou-se no balcão, pediu uma água, tentando manter a cabeça fria. Foi então que viu Caleb novamente. Ele estava num canto afastado, falando com um homem de aparência rude que Isabelle não reconhecia. Pareciam discutir. O homem gesticulava agressivamente. Curiosa, Isabelle deslizou do banco e caminhou devagar até o banheiro, que ficava perto o suficiente para escutar parte da conversa ao passar. Ela está cavando demais.
Você prometeu que controlaria isso. Rosnou o desconhecido. Estou tentando, respondeu Caleb tenso. Mas ela não é burra. Isabelle congelou por um instante, o coração batendo forte. A conversa claramente era sobre ela. Rapidamente, seguiu para o banheiro, trancando-se lá dentro. Seu reflexo no espelho mostrava alguém diferente. Olhos arregalados, pele pálida. Eles estavam escondendo algo e não queriam que ela descobrisse. Respirou, fundo, tentando pensar. Quando voltou ao salão principal, Caleb já não estava mais lá. Na rua, o frio era cortante. Isabelle apertou o casaco contra o corpo e decidiu voltar para casa o mais rápido possível. Estava a 2 quarteirões de distância quando ouviu passos atrás de si. Acelerou o passo. Os passos também aceleraram. Olhou por cima do ombro. Não. Viu ninguém, mas o instinto gritava. Cortou caminho por um beco estreito, tentando despistar qualquer perseguidor. Quase correndo, atravessou o pátio da escola abandonada e finalmente alcançou sua rua. Assim que colocou a chave na porta da frente, ouviu algo, um sussurro vindo do jardim lateral. Virou-se rapidamente. Nada, apenas o vento nas árvores. Entrou em casa e trancou a porta atrás de si, o coração batendo descompassado. Estava sendo paranoica? Ou realmente alguém a estava seguindo? De qualquer forma, a mensagem estava clara. Quanto mais cavasse, mais perigo correria. O dia seguinte começou pesado, com o céu carregado de nuvens escuras e o ar cheirando a chuva. Isabelle acordou após uma noite mal dormida, revivendo em sonhos a sensação de ser seguida nas ruas vazias de Fair Lake. Levantou-se devagar e, ao descer para a cozinha, encontrou um bilhete em cima da mesa. A caligrafia era fina e precisa. Se quiser respostas, encontre-me no Mirante às 10. Venha sozinha. Não havia assinatura. Isabelle olhou para o relógio da cozinha. 9h20 da manhã. Tinha 40 minutos para decidir se obedeceria àquela instrução anônima ou não. O Mirante era um lugar antigo na cidade, no alto de uma colina, de onde se podia ver todo o lago e parte da floresta ao redor. Era isolado, pouco frequentado, o tipo de lugar perfeito para uma armadilha. Mesmo assim, sentia que não podia ignorar. Algo lhe dizia que era agora ou nunca. Vestiu um casaco pesado, pegou seu celular, completamente carregado, e saiu de casa. Não avisou a mãe, temendo preocupá-la ainda mais. O caminho até o mirante era íngreme e silencioso. Cada passo ecoava na trilha de cascalho. Quando chegou ao topo, o vento gelado cortou sua pele exposta, arrepiando-a. Olhou em volta. Nada. Apenas o barulho das árvores balançando. De repente, uma figura saiu de trás de uma grande pedra. Era Marcos. Isabelle instintivamente deu um passo para trás, desconfiada. Fui eu quem deixou o bilhete, disse ele, levantando as mãos em sinal de paz. Precisamos conversar sem olhos e ouvidos por perto. O que você quer? Perguntou ela firme. Marcos parecia nervoso, olhando ao redor constantemente, como se temesse ser visto. Emily descobriu algo, disse ele, indo direto ao ponto. Algo que não devia. O quê? Isabelle apertou os punhos. Ela estava investigando o lago e o que acontecia ali à noite. Isabelle franziu o senho. Que tipo de coisa? Marcos hesitou. Depois soltou a resposta em voz baixa. Encontros ilegais. Gente poderosa envolvida. Dinheiro, ameaças, coisas que podiam destruir reputações. Emily tropeçou em algo grande. Isabelle sentiu o estômago revirar. Você está dizendo que minha irmã foi morta por causa disso? Marcos balançou a cabeça negativamente. Não posso afirmar, mas ela estava com medo. Me procurou há algumas semanas, achando que estava sendo seguida. Seguindo por quem? Exigiu saber. Antes que Marcos pudesse responder, um tiro ecoou na floresta. Instintivamente, ambos se jogaram no chão. O som havia vindo de muito perto. Marcos puxou Isabelle pelo braço. Precisamos sair daqui, gritou ele.
Correram pela trilha de volta à cidade, o som de passos pesados os perseguindo entre as árvores. Quando finalmente chegaram à estrada principal, ofegantes e sujos, Marcos parou. "Você tem que sair da cidade, Isabelle", disse, com urgência na voz. "Não é seguro para você aqui. Se continuar cavando, vão te calar também." Ela puxou o braço, encarando-o. "Quem? Quem são eles?" Marcos olhou em volta, depois fixou os olhos nela. "Confie em mim. Caleb sabe mais do que está dizendo. Muito mais." Antes que ela pudesse pressioná-lo mais, ele se afastou rapidamente, misturando-se. As poucas pessoas na rua, Isabelle ficou ali, sozinha, sentindo-se mais perdida do que nunca. Naquela noite, não conseguiu pregar os olhos. Sentada na varanda da casa, enrolada num cobertor, tentava organizar os fragmentos da verdade que lhe eram lançados em pedaços. Nada se encaixava direito. Por volta das 2 da manhã, ouviu um barulho vindo do quintal. O coração disparou. Pegou o celular e silenciosamente desceu os degraus da varanda. A luz da lua era fraca, mas suficiente para ver. No chão, perto da cerca, algo brilhava. Aproximou-se com cuidado. Era uma pulseira prateada com uma pequena letra E pendurada. A pulseira de Emily Isabelle ajoelhou-se, pegando o objeto com mãos trêmulas. Mas não teve tempo de pensar. Atrás dela, um estalo. Virou-se, uma sombra alta e encapuzada correu de volta para a escuridão da floresta. Isabelle ficou paralisada por um instante, a pulseira apertada nos dedos. Alguém estivera ali. Alguém que tinha acesso àquilo que pertencia à sua irmã. Alguém que não queria que ela esquecesse. Isabelle passou o resto da madrugada sentada no chão da cozinha. A pulseira de Emily apertada. Na mão, como se aquilo fosse sua única âncora na realidade. O medo a envolvia como uma névoa pesada. Quem teria deixado a pulseira ali? E por quê? Quando o sol finalmente rasgou o céu com uma luz pálida, ela tomou uma decisão. Não podia mais fugir. Precisava enfrentar Caleb. Pegou as chaves do carro velho do pai e dirigiu até a oficina onde Caleb trabalhava. O local era sombrio, com cheiro de óleo e metal quente no ar. Caleb estava no fundo da garagem, limpando as mãos numa toalha suja. Quando viu Isabelle se aproximar, seu corpo inteiro ficou rígido. "Isa", disse ele com a voz cansada, "eu sabia que você viria." Ela não perdeu tempo. "Por que não me contou tudo desde o começo?" perguntou, mostrando a pulseira de Emily. "Por que está me escondendo o que aconteceu?" Caleb olhou para os lados, como se temesse ser ouvido, e a puxou para um canto mais isolado da oficina. "Porque eu tinha medo", confessou, a voz baixa. "Medo de acabar como ela." Isabelle sentiu um arrepio na espinha. "Me diz a verdade, Caleb, toda a verdade." Ele respirou fundo, como quem se prepara para um salto mortal. "Naquela noite, Emily me chamou. Disse que precisava me mostrar algo. Falou sobre encontros secretos no lago, sobre pessoas importantes da cidade, policiais, empresários, envolvidos em negócios sujos." Ele fez uma pausa, olhando para o chão. "E então?" pressionou Isabelle. "Quando cheguei, ela estava em pânico. Disse que não podia confiar em ninguém, nem mesmo em mim às vezes. Ela achava que alguém já sabia que ela estava investigando." "Ela te contou nomes?" perguntou Isabelle. Caleb hesitou, depois balançou a cabeça negativamente. "Não. Ela só disse que tinha provas, fotos, documentos, que esconderia em um lugar seguro." "Que lugar?" "Ela nunca me disse." Isabelle fechou os olhos por um momento, lutando para manter a calma. Depois disso, o que aconteceu? Caleb engoliu. "Zeco, eu voltei para casa. Ela disse que precisava resolver algo sozinha. No dia seguinte, ela estava morta. O silêncio entre eles era pesado. Você acha que foi assassinato?" concluiu Isabelle. Caleb apenas assentiu. Ela passou as mãos pelo rosto, tentando pensar. Se Emily havia escondido provas, talvez ainda estivessem em algum lugar,
De repente, uma ideia lhe ocorreu. O lago, disse quase para si mesma. Ela passava muito tempo lá. Talvez tenha escondido algo por lá. Caleb franziu o senho. É perigoso, Isa. Se eles acharem que você sabe demais... Não me importa, interrompeu. Eu não vou parar até descobrir o que aconteceu. Naquela noite, Isabelle preparou-se para voltar ao lago. Levou uma lanterna forte, luvas, uma muda de roupas secas e seu celular, agora com o número da polícia. Discado e pronto para ser chamado com um toque. O plano era simples, vasculhar as redondezas, especialmente perto da margem onde Emily costumava sentar para ler e escrever. A floresta estava escura e silenciosa, exceto pelo farfalhar distante das folhas. Quando chegou ao lago, o local parecia diferente, mais ameaçador sob a luz fria da lua. Respirou fundo e começou a procurar. Vasculhou arbustos, revirou pedras soltas, cavou em pontos mais baixos onde a terra parecia mexida. Nada. Depois de quase uma hora, já cansada e desanimada, a luz da lanterna refletiu algo metálico enterrado perto da raiz de uma árvore grossa. Isabelle se ajoelhou, cavando com as mãos trêmulas. Logo puxou para fora uma pequena caixa de metal enferrujado. O coração disparou. Abriu a caixa ali mesmo, mal contendo a ansiedade. Dentro havia um pendrive, envolto em plástico e algumas folhas dobradas, encharcadas. Pela umidade, mas ainda legíveis. As primeiras palavras a fizeram gelar. Lista de nomes envolvidos no esquema. Era real. Emily havia descoberto algo grande. Antes que pudesse examinar mais, ouviu novamente passos. Desta vez, muito próximos. Levantou-se rapidamente, guardando a caixa sob o casaco. A luz de uma lanterna cortou a escuridão, iluminando seu rosto. E então, emergindo da floresta, apareceu Marcos. Mas havia algo diferente nele. O rosto antes nervoso, agora estava duro, frio. Você não devia ter feito isso, Isabelle, disse ele, a voz sem emoção. Ela recuou um passo, o coração disparado. Era você, murmurou. Você estava no meu quintal. Você deixou a pulseira. Marcos deu um meio sorriso sombrio. Eu tentei te avisar para ir embora, mas você não quis escutar. Isabelle apertou a caixa contra o peito. Emily confiava em você, disse ela, a voz embargada. Emily era ingênua, respondeu ele. Achou que podia brincar de detetive sem consequências. Ele deu um passo em sua direção. Isabelle recuou mais um. Me dá a caixa, Isa, disse ele calmamente. Agora. O lago estava logo atrás dela. Um passo em falso e... Ela sentiu o frio da água nas costas. O coração batendo tão forte que parecia rasgar seu peito. Marcos avançou. O lago frio lambia as margens atrás dela. Isabelle sentia cada músculo do corpo tenso, o coração acelerado como nunca antes. Marcos avançava devagar, como um predador que sabe que a presa não tem para onde. Fugir. Não precisa acabar assim, disse ele, tentando soar calmo. Me dê a caixa e você vai embora daqui viva. Isabelle sabia que era mentira. Se entregasse as provas, não haveria motivo para ele deixá-la viver. Pensou rápido. Seu celular ainda estava no bolso. Se conseguisse acionar o botão de emergência, enquanto falava para ganhar tempo, deslizou uma das mãos discretamente em direção ao bolso. Marcos, você não era assim, disse, a voz firme apesar do medo. O que fizeram com você? Ele riu, um som seco. Eu só me adaptei. Você não entende o tipo de gente que está envolvida nisso. A gente não tem escolha. Emily achou que tinha. Agora está morta. O nome da irmã nos lábios dele reacendeu algo dentro de Isabelle. Coragem. Num movimento rápido, apertou o botão do celular, enviando o pedido de socorro e ativando a gravação automática. Marcos não percebeu. Você não vai sair dessa, disse ela, erguendo a voz para garantir que tudo fosse captado. Eu já saí, respondeu ele, sorrindo com arrogância. Você é quem não vai.
De súbito, ele se lançou para agarrá-la. Isabelle girou o corpo e atirou a caixa em direção à floresta. Marcos, surpreso, hesitou por um segundo. Seu olhar seguindo o objeto. Foi o suficiente. Isabelle correu na direção oposta, de volta pela trilha que levava à estrada. Marcos xingou e veio atrás. Os galhos batiam no rosto dela. O frio rasgava seus pulmões, mas ela não parou. Finalmente, a estrada. Luzes piscando. Sirenes. A polícia. Marcos tentou recuar, mas era tarde demais. 2 policiais surgiram das sombras, armas erguidas. "Deita no chão, agora!" gritaram. Marcos obedeceu, derrotado. Isabelle caiu de joelhos, ofegante. Horas depois, já na delegacia, soube dos detalhes. O sinal de emergência do celular havia enviado sua localização para a polícia de Fair Lake. Quando os agentes chegaram, captaram também a gravação. Marcos, admitindo sua participação no esquema e seu envolvimento no que ocorreu com Emily. A caixa recuperada continha provas contundentes, lista de nomes, registros de transações ilegais, fotos comprometedoras. Entre os envolvidos estavam políticos locais, empresários respeitados e até o próprio chefe de polícia da cidade. O caso explodiu como uma bomba. Prisão atrás de prisão. A cidade inteira foi sacudida pelas revelações. Meses depois, com Fair Lake ainda se recompondo do escândalo, Isabelle caminhava sozinha até o mirante, o mesmo onde Marcos tentara convencê-la a desistir. O céu estava limpo, o lago brilhava sob a luz dourada do entardecer. No bolso, carregava a pulseira de Emily. Parou na beira do penhasco e olhou para a imensidão diante de si. Sentia a falta da irmã todos os dias. Mas agora havia justiça. Emily não tinha morrido em vão. Isabelle sorriu tristemente, fechando os olhos por um momento. Então, soltou a pulseira, deixando que ela caísse no lago lá embaixo. Um último adeus. Virou-se e caminhou de volta para a cidade, pronta para recomeçar. A verdade finalmente era sua, e ninguém poderia tirá-la. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Quero saber o que você achou dessa jornada.